Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao podcast canal Fala Limeira, tudo bem com vocês? Estou aqui com meu primo Diego, bem-vindo Diego. Olá, mais um vídeo, hein Fabião? Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos embora. Formato diferente essa semana aqui, então, 3 vídeos. Fazer um teste, né? Exatamente, um formato diferente. Estamos também com o Ricardo, seja bem-vindo Ricardo, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Pessoal, hoje a gente trouxe uma notícia aqui que rondou a internet essa semana, que é sobre o Pablo Marçal acusando o Boulos de utilizar drogas, né, utilizar cocaína. Inclusive num debate que teve, quando ele foi fazer uma pergunta para o Boulos, ele usou aquele movimento que o pessoal que usa cocaína faz, né? Eu quero fazer uma pergunta para o Boulos, ele fez esse movimento. O que aconteceu, Diego? Eu peguei a matéria do Globo do dia 28 do 8, né? Falando sobre isso, a acusação de Marçal contra Boulos sobre o uso de drogas seria baseada em homônimo. O que seria isso? A equipe do Marçal, não sei se foi de forma proposital ou não, acabou pesquisando na internet que o Boulos, Guilherme Boulos, tinha a ligação com uso e tinha sido preso por porte de droga. As insinuações feitas por Pablo Marçal contra Boulos diz respeito ao suposto uso de droga, que seria resultado de uma confusão, um caso ocorrido em 2001 com o homônimo do candidato pessoalista chamado Guilherme Bardaui Boulos. Só que o nome do Boulos não é Guilherme Bardaui Boulos. O nome do Boulos, candidato a prefeito em São Paulo, é Guilherme Castro Boulos. Então as pessoas, em vez de investigar a pessoa pelo CPF, acabou investigando pelo nome. E deu esse resultado, né? E que seria acusado. De fato, o Guilherme Bardaui Boulos, ele foi pego com cocaína, ele era usuário, e foi pego com cocaína e foi preso por isso. Desde a convenção partidária do PRTB, 4 de agosto, quando confirmou sua candidatura à Prefeitura de São Paulo, Marçal tem dito que revelaria o uso de drogas de 2 adversários que apresentaria provas disso. Tem 2 cheiradores de... Isso é falar dele, tá? Tem 2 cheiradores de cocaína daqui que estão concorrendo. Tem que mostrar o papelzinho, o prontuáriozinho, tá na mão. Nós vamos mostrar para todo mundo, disse o Marçal. Num debate da Band dias depois, Marçal fez o gesto de pressionar o nariz ao se dirigir a Boulos, insinuando o uso de cocaína. Repetiu a encenação diversas vezes para as redes sociais. Na sabatina da CNN, na segunda, chamou o adversário de cheirador de cocaína. Jamais, porém, apresentou qualquer prova, né? Na semana passada, Boulos chegou a pedir perdão pela postura, afirmando que precisou chamar a atenção como idiota. Ele mesmo falou isso, para subir nas pesquisas. Conforme revelou o Globo, Marçal conta com uma ampla rede de apoiadores que inunda as redes sociais com trechos curtos, descontextualizados de vídeos do empresário. Inclusive, eu vi um vídeo no TikTok que tinha uma mulher que estava estimulando as pessoas a fazerem isso, e que o Marçal iria pagar essas pessoas porque ele está sem rede social. Ele foi bloqueado em todas as redes sociais, tá? Boulos, porém, não respondeu a processo sobre o uso de drogas na Justiça de São Paulo, segundo pesquisa feita pela Globo, tá? Já que o empresário Guilherme Bardaui Boulos, que por coincidência concorre a cargo de vereador pelo partido Solidariedade nessas eleições, tornou-se réu por posse de droga em 2001. A ação foi extinta em 2006. Na reportagem, a Folha afirma que o dossiê que o Marçal teria preparado havia sido feito com base em pesquisa simples, usando os termos Guilherme e Boulos em banco de dados judiciários, o que teria levado à confusão com o homônimo. Nesta quarta-feira, Boulos disparou um vídeo na rede social no qual comentou a revelação do caso do homônimo. Uma malandragem para construir uma fake news vergonhosa. Ele não é bobo, ele sabia que são pessoas diferentes, ele não foi enganado. Essa tática vergonhosa, criminosa do Boulos, do Marçal, caiu por terra porque foi desmontada. Marçal ganhou a vida fazendo estelionato, agora queria enganar os eleitores de São Paulo, disse o candidato. Questionado pela Globo nessa quarta, durante visita a uma panificadora na região da Vila Prudente, Marçal deu a entender que não se confundiu por conta do homônimo. O ex-coach afirmou que a prova que teria sido sobre uma suposta internação e não condenação judicial, e que vai deixar para mostrá-la na última hora. Não entendi de onde tiraram isso. Se alguém quer fazer a defesa do Guilherme, peça a ele para fazer o exame toxicológico. A questão que eu já tenho em mãos, eu vou mostrar na hora certa. Se alguém quiser ficar investigando também, tem que ver com internação, alegou o candidato.
O Solidariedade foi procurado também para falar sobre o caso do Badawi, mas também não retornou ao pedido da reportagem. Diego e Ricardo, o que você acha dessa opinião? Começando com o Diego aí, o que você acha dessa notícia, Diego? Cara, é difícil a gente falar de duas respostas diferentes. Sim. Tipo assim, pode ser que ele esteja realmente com uma carta na manga, pode ser que ele realmente tenha se confundido. Não tem como a gente saber agora, porque ele ainda não mostrou, né? Então é esse que me deixa assim complicado de opinar sobre isso, porque não tem o que fazer. Uhum. Não é você pode ver que a própria notícia deu as duas. Por quê? Porque mostra que tem as duas versões. Sim. Então eu não consigo falar nada sobre esse assunto. O que eu consigo falar, Fábio, o que eu acho que eu prefiro comentar é o seguinte. O que as pessoas às vezes não entendem é o seguinte: a política ela é de ataque na época da eleição. Não deveria, né? Não, assim, desde sempre, né? Sim. E é normal isso daí. Então o pessoal só mudou o jeito de atacar. Hoje estão usando redes sociais. E não é uma coisa que o pessoal está acostumado. Então, por isso que o Marçal tá aparecendo muito. Eu vejo dessa maneira. Sim. Então, não estou falando que eu acho certo ou errado. Estou falando que hoje em dia, em época de eleições, geralmente as pessoas vão muito bem em debate quando elas têm um ataque diferente. E às vezes tem coisas que pode ser verídico ou não. Daí basta depois as pessoas comprovarem. O que eu consigo explicar é o efeito Marçal, que eu consigo falar. É um cara que viu aí uma abertura, que viu um público que está cansado desse jeito que a política é hoje, um cara que está correndo por fora, um cara que está falando as verdades assim, na cara de todo mundo. Eu não gosto desse sistema que é hoje. É verdade, eu também não gosto. Mas então ele está cativando as pessoas do jeito dele. As formas que ele está usando pode ser questionável, pode ser punível. Eu acho que há um pouco de... Está indo além a punição do que poderia ser, que é normal, que geralmente são multas, né? Mas beleza, cancelou umas contas dele lá, beleza. Não concordaria desse jeito. Acho que punição é dinheiro. Você fez errado, tal, vamos punir você. Que é o que ele já comentou, que eu concordo com ele. Mas o que eu tô falando? Eu não tô protegendo o cara. Eu tô falando assim, qual que é a forma do meu pensamento hoje que eu queria que todo mundo visse? Tem muita gente que às vezes acha que é só direita e esquerda. Não, às vezes é o povo que pensa dessa maneira. E quando pessoas falam parecido com o que o povo pensa, essa pessoa fica popular. Eu acho que ele tá falando muitas coisas que o pessoal tá gostando. Sim. Eu acho que o que tá fazendo ele ganhar muito status hoje é que ele fala muita coisa que o pessoal gosta. Então, o que acontece? Infelizmente, é uma verdade. Eu acho que isso aconteceu muito com o Bolsonaro há tempos atrás. E acho que por isso que eles se aliaram agora e eles estão muito fortes. São Paulo está sendo uma cobaia para isso, né? Porque os partidos estão querendo São Paulo, né? Porque isso é bom para governos, bom para todo mundo que tiver a prefeitura de São Paulo, governo de São Paulo. É a maior metrópole do Brasil, a maior cidade do Brasil e um dos maiores estados, é o maior estado do Brasil. Então, quem governa aqui, o partido tal que tem esse poder hoje, vai ter uma vantagem na próxima eleição de presidente também. Então, sim, não é muito interessante para essa turma que já está com a política tudo estabilizada, um Marçal que vem por fora. Então, é isso que eu sinto. Você vê que ele não tem coligação com nenhum outro partido. E eu não sou crítico de vir uma pessoa nova. Eu só fico pensando assim, a gente está vivendo uma experiência nova no Brasil. As pessoas não esperavam que viesse depois do Bolsonaro uma outra pessoa fazendo uma coisa parecida com o Bolsonaro. Sim. Que era fazendo um jeito por fora de uma... chamando a atenção do povo por fora. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Pode. Ninguém garante que se, por exemplo, o Marçal ganhar essa eleição, ele vai ser perfeito e maravilhoso. E não tem que pensar assim, ele pode decepcionar, mas ele pode dar certo. Mas o legal da gente pensar é o seguinte, a gente está vivendo um momento único no Brasil, que vai ficar na história também, como as redes sociais estão influenciando uma eleição numa cidade grande. E está surpreendendo todas as táticas que a gente já conhecia de eleições. Todas as táticas. Tanto é que talvez eles vão ter que rever como funcionam as redes sociais nas eleições no futuro. Porque eles assustaram mesmo qual é o efeito que dá de um cara concorrendo para uma cidade de São Paulo, o cara ser visto no Brasil todo. Eu vi pessoas aí que gostam do Marçal que não votam em São Paulo. Que votariam nele se fosse na cidade dele. Então, olha você vê o efeito da rede social. Isso é uma coisa... Eu acho que é esse ponto que a gente tem que comentar. A forma que hoje as pessoas conseguem utilizar as redes sociais para serem eleitas, que não eram feitas assim antes. E o Marçal trouxe isso agora, e isso vai mudar totalmente todas as eleições. Certo. E as pessoas não pensam por esse ponto. Agora, as acusações, findadas ou infindadas, aí não cabe a mim comentar, porque não foi provado da parte dele, foi provado da parte do Boulos, que explicou lá, que tem outra pessoa. Para mim, isso não tanto faz. Para mim era simples, ele fazia o exame toxicológico lá e acabou. Mas ele não quer, então beleza, opção dele. Então ele que prova de outra maneira. Então, tipo assim, eu não tô aqui para criticar. Eu tô aqui para mostrar que existem ferramentas que acontecem às eleições que estão mudando essas ferramentas e o povo está observando isso e os políticos também. E eu acho que o Brasil ele vai mudar o jeito de ser as eleições futuramente. Eu acho que o mundo agora, a maioria dos países que são informatizados vão começar a ter
partidos e políticos focando um pouco mais nas redes sociais, porque é um jeito diferente de fazer política, que eles não estão acostumados. Esse é meu ponto que eu gosto de falar do Marçal, por isso que ele é como que eu posso dizer? Esse fenômeno. Uhum. Então não é uma crítica ou um elogio, é uma constatação. Sim. É uma constatação que ele entendeu o jogo e ele está usando disso. Se discordarem, beleza, a opinião de cada um, né? Mas isso, até hoje, isso é possível. Não é proibido usar uma rede social para fazer propaganda, candidatura política. Mas paga. Isso aí não quero entrar nesse mérito. Sim. Ele já explicou, todo mundo já está cansado de ver nos vídeos aí que ele já explicou que não está pagando e tal. Eu não quero entrar porque isso é uma coisa que não interessa. Sim. Mas é legal a gente entender que hoje esse fenômeno veio para ficar, provavelmente. A não ser que eles mudarem as leis de como que se faz candidatura com redes sociais. Sim. Mas é legal a gente observar isso, porque isso vai replicar em outras cidades, em outras candidaturas, pode replicar para governo e presidente, porque isso deu certo, né? Sim. Você vê que ele subiu nas pesquisas, em alguns centros de pesquisa, e ele ficou empatado em outros, mas subiu. Então, quer dizer, alguma coisa ele fez que deu resultado. Agora, sobre a figura Marçal, eu prefiro não opinar, né, gente? Todo mundo já conhece ele. Eu não preciso nem ficar falando, né? Entra nas redes ou conversa com alguém aí, a pessoa vai ver quem é esse cara. Se concorda com o que ele fez, deixou de fazer nas redes. Daí, pra mim, não... É ele, né? Ele responde por isso. As pessoas estão cansadas, já sabem do que a gente pode falar sobre ele. Essa é a minha opinião. Então, eu me atento a fazer uma observação. Uhum. É um fenômeno, é uma coisa que provavelmente veio para ficar. E é questionável mesmo. Tem gente que não gostou do jeito que ele lidou, mas não era proibido, né? Ele usar as redes sociais. Então agora tem que ser... Talvez tenha que... Igual ele mesmo comentou, que eu estava vendo ele comentar numa entrevista, acho que foi na CNN, ele comentou, então talvez a gente tenha que rever como vai ser usado as redes sociais nas próximas eleições. Porque, então, não era proibido, agora é. Então vai ter que conversar sobre isso. Então talvez os próprios organizadores não entendiam isso e estão entendendo agora. Então, isso é um debate que vai ter futuramente. Eu gosto de falar dessa maneira sobre políticos. Eu acho que, como a gente é um sistema de políticos, um sistema de votação, de eleição, isso daí a gente está sujeito a passar por isso, ataques e defesas, né? Sim. É como funciona hoje a nossa democracia. Então, não tem como muito fugir disso. E na época de eleição, igual ele mesmo comentou, que eu concordo com ele, infelizmente é muito ataque, porque tem que se eleger. Depois que elegeu, aí todo mundo baixa a guarda e vão começar a governar. Então é a fase, né? Essa fase tem que passar. Sim. Ricardo, quer fazer alguma ponderação sobre o Marçal? Eu concordo com o Diego, né? Eu também, a figura dele já é mais conhecida, né? Todo mundo já conhece ele, sabe? O poder de persuasão que ele tem na sua oratória, né? Fala muito bem e tudo mais. É aquela coisa, é um fenômeno, né? Como o Diego falou. Se é uma pessoa que pode dar certo ou não na política, só as urnas vão dizer. Eu não tenho, na minha opinião, formado isso, meu domicílio eleitoral não é lá, né? Mas assim, essa questão de acusação e tudo mais é algo velho na política, né? Só que agora está numa forma de rede social, né? Então, ultrapassou aquela questão da televisão, dos comícios, dos debates na rádio e televisão, porque ultrapassou essa fronteira. É aquela coisa, né? Eu tenho os dois lados, igual ele falou. Eu acho que cabe ao TRE ou TSE deliberar com relação às acusações, se são infundadas ou não, né? Não cabe a gente julgar isso, mas de fato é um fenômeno, isso indiscutivelmente. Agora, ele não tem uma experiência própria na política, né? Para administrar a cidade de São Paulo, que tem um PIB maior do que vários países aí vizinhos, né? É um desafio. Mas é complicado, cara. É um termômetro das eleições para presidente, isso aí é fato. Então, o que acontecer nessas eleições aqui pode reverberar nas eleições para 2026. Vamos ver, vamos aguardar para ver qual é que vai ser. Sim. Mas eu não tenho muito assim o que falar da pessoa, porque todo mundo já sabe, né? Não, a gente não está... Até porque a gente não está discutindo a pessoa, sim, né? A gente está discutindo o método político, né? O método político. Mas essa questão da rede social, tem até candidata lá que quer regular a rede social, uma outra candidata lá de São Paulo também. Então, Tabata Amaral, não, né? A Tabata? É um assunto um tanto delicado nesse tempo de eleição. Mas enfim, vamos aguardar, né? Sim.
Eu tenho uma opinião sobre isso aí também, que eu queria comentar. Assim, não é discordando do Diego não, porque a gente tem que convergir, na verdade. Não é discordar um do outro, é convergir, né? O Diego falou sobre a questão da acusação, né? Que o Marçal está sendo feito, falando que tem os dois lados. Só que assim, a gente tem que se ater a uma coisa chamada materialidade histórica, tá? Materialidade histórica dialética. O que acontece? Isso foi provado na justiça, que o Marçal não era... O Marçal não, o Guilherme Boulos, na verdade era outro Guilherme Boulos, não era o Guilherme Boulos, Guilherme Castro Boulos, é o Guilherme Bardal e Boulos. Isso é fato. Não tem o que se discutir. Então ele utilizou desse subterfúgio do nome e final de nome para acusar uma pessoa de uma fake news. A gente tem que lembrar, eu não sei se vocês lembram, acho que assim, eu vi pela internet, porque eu era muito pequenininho, eu tinha 4 anos na época. Teve a eleição do Lula em 1989, que no último debate o Collor levou uma caralhada de papel falando do dossiê do Lula, que tinha um monte de coisa ruim do Lula para falar. E, na verdade, foi revelado anos depois. O Collor ganhou, porque foi a Globo, acredito eu, que a Globo foi amplamente a favor do Collor, então jogou a opinião pública contra o Lula e a favor do Collor. Tanto que, na época, o Lula estava liderando as pesquisas eleitorais para ser presidente. E o que aconteceu? No final, teve um documentário com o Collor falou mesmo, de boa. Não tinha nada nos papéis, era tudo papel em branco. Mas foi para servir para enganar o povo. Por quê? É método, Diego. Ele chegou, o Marçal, ele falou que ia provar que o Boulos era usuário de cocaína, mas ele ia provar isso no último debate, que é o debate da Globo, que é tradicionalmente... Que não vai acontecer, né? Por quê? Por que ele faz isso? É método, porque não dá tempo de desmentir uma fake news. Uma vez que é colocada uma fake news em cima da hora de uma eleição, você não consegue mais desmentir, cara. Você pode até desmentir, mas já foi feito o estrago. Tanto é que a Folha foi atrás, o Globo foi atrás dessa informação antes de chegar o período em que, enfim, o eleitor vai lá e vota, né? E foi desmentido isso. Então o Marçal, ele pode arrumar outro subterfúgio para jogar uma outra fake news em cima da hora para poder o povo achar que é aquilo, mas na verdade não ser, e ser eleito através de uma fake news. Tá? Isso aí é método, tá? Não, mas então você está desculpa, então você está concordando comigo, porque eu falei assim que desculpa, só para complementar, porque eu falei assim que não é que ele não tem razão, é que o Marçal comentou assim que ele ainda vai mostrar. Então ele deixou aberto a interrogação. Então não significa que ele tem essa prova, significa só que ele pode estar blefando. Ele mudou a narrativa, ele pode estar blefando. Que era cocaína, mas agora ele falou que é internação. Mas assim, mas eu tenho que falar isso, porque você não está discordando de mim, você está concordando comigo. Concordo. Você está concordando, você está falando assim, tem uma prova, mas ele está falando outra coisa. Eu falei, então não tem como a gente bater o martelo. Você está falando, tem como bater. Eu falei, não tem, o cara falou que tem mais coisa. Eu estou falando, bater o martelo que eu falo, Diego, porque é método. Não, tudo bem, Fábio. Mas aí vamos deixar chegar no último para ver se ele realmente prova o que ele está falando. Sim. Mas eu entendi, do outro Boulos eu já sei. Do outro Boulos eu já sei. Eu queria que você entendesse que é método. Não, tá? mas então a gente concorda, a gente não está discordando. Lógico, mas o que eu falo, o que eu quero enfatizar não é a fake news em si. Eu estou querendo enfatizar que é método. Não, mas que todo político utiliza. Pode ser. Todo político utiliza. Aí ele chega no final, blefa, ou então joga uma fake news que vai ser provada depois de alguns meses. Mas foi isso que eu falei, exatamente o que eu falei. Aí o que acontece? Aí se a lei endurece, por exemplo, o cara é eleito através de uma fake news, aí chega um TSE e fala que você não vai poder assumir porque você ganhou a eleição jogando uma fake news. Aí vai dar pau. Aí a gente vai entrar naquela discussão do Xandão, de novo, né? O cara tá querendo mandar, o cara foi eleito pelo povo, mas foi através de fake news. E aí, como que fica? Então, acho que a gente tem que sim preparar melhor, acho que a questão do processo eleitoral, dar uma moderada nas redes sociais durante as eleições. Para quê? Para que não haja isso. Quando o Marçal entrou na corrida eleitoral, ele tinha milhões de inscritos na rede social dele. Então, ele não estava de pé de igualdade com os outros candidatos que tinham milhares de seguidores, não tinha milhões que nem ele. E ele conseguiu esses milhões de seguidores, não foi através da política, foi através do trabalho de coach dele, né? E tem aquela coisa que eu sempre carrego comigo, Diego. Uma mentira dita 1000 vezes vira uma verdade, cara. Então o cara vai martelar na mentira, vai chegar uma hora que vira uma verdade na cabeça da pessoa. E saiu um texto, eu não trouxe aqui, mas eu li na internet, no portal UOL, que fala sobre o eleitor do Marçal, o perfil do eleitor do Marçal, depois que foi comprovado que foi mentira esse negócio da cocaína do Boulos. O eleitor do Marçal, ele não quer saber se é verdade ou mentira. O que o Marçal falou é verdade e acabou.
mesmo provando ao contrário. Porque aí depois ele vai colocar os veículos de comunicação em xeque. Ah, mas você tirou do UOL. Ah, mas você tirou da Globo. Cara, são os veículos que, por mais que eles são da burguesia, eles tendem a colocar notícias que de repente são notícias conservadoras, digamos assim. Porque existe uma coisa na reportagem, Diego, na mídia, que chama... Ai, cara, fugiu a palavra da cabeça. Mas existe uma coisa chamada assim, que você tem que conservar suas fontes e também você tem que se resguardar juridicamente. Então, você nunca pode afirmar uma coisa. Você tem que falar, por exemplo, numa reportagem de assassinato, ou então numa reportagem de um assalto. Você nunca pode colocar o nome do cara. E você nunca pode falar que o cara fez aquilo. Você tem que colocar suspeito. Aí todo mundo fala, nossa, mas suspeito, tem um vídeo, o cara fazendo aquilo. E o cara é suspeito ainda? Sim, porque você não é juiz. Você não pode julgar o cara. E existe ética jornalística. Porque se você revela, por exemplo, o nome de um menor de idade, você revela o nome de um cara que cometeu algum crime e tem um homônimo lá e vai atrás do cara errado, aí dá justiçamento social, e justiçamento, né, as pessoas vão atrás de uma pessoa errada e acabam assassinando uma pessoa errada para fazer justiça com a própria mão. Então existe uma ética jornalística disso. E as pessoas não entendem isso. E as pessoas querem falar, mas o cara cometeu o crime, coloca o nome do cara como suspeito. Sim, suspeito. Eu não sou juiz para falar. O cara que digitou a matéria lá, o repórter, ele não é juiz para falar que cometeu o assassinato, cometeu o crime. Ele é suspeito. Por mais que vai... explícito, exatamente. Né? Sabe, né? Imagina que aconteceu um negócio. É o juiz que vem falar. É o juiz que fala, não, você é o cara. O culpado, né? Você é o culpado. Aí a sentença dita, aí sim a reportagem pode falar, o cara que fez isso já era, fechou. Aí você falou das redes sociais, eu já comentei também, né, Diego, que o cara ele já levou uma vantagem enorme lá, tanto é que o TSE viu isso, a desproporcionalidade da coisa, e restringiu as redes sociais dele. Agora ele está tendo que fazer o corpo a corpo, tete a tete com as pessoas. Que é uma forma diferente de hoje de fazer. É uma forma que ele não sabe lidar, tanto que ele teve um problema ontem, hoje é dia 31/8, dia 30 ele foi na Zona Leste. O que ele fez, Diego? Agora, eu não estava lá para ver, ninguém da gente estava lá para ver, mas saiu uma matéria falando que a equipe dele desconfiou de uma pessoa que estava com uma arma dentro de uma sacola, que ia atacar o Boulos. Né? Não, o Boulos Marçal. não, o Marçal. Aí a equipe foi atrás do cara, o cara saiu correndo com a sacola e fugiu. Entrou no carro e fugiu. Aí o que ele fez? Ele precisa estar em evidência, porque ele não tem mais redes sociais, Diego. Ele tem os apoiadores que criam os cortes dele e jogam na internet. Mas ele não tem mais rede social para fazer a campanha dele, que nem os outros políticos têm. Ele não tem mais. Ele tentou voltar com as redes sociais, o TSE falou, não, você não vai voltar. Durante o período eleitoral você não tem rede social. Porque ele tem muitas pessoas, Diego, ele tem do Brasil inteiro. Mas peraí, os outros têm também? Os outros têm. Os outros podem, ele não. Não pode, Diego. Sabe por quê? É desproporcional, cara. Não, mas os outros estão usando as redes sociais? Usam, mas não sabem usar, Entendi. Diego. É aquele negócio, o Marçal sabe usar, os outros não sabem usar. Tem milhares de seguidores, mas não sabem usar a rede social. Uhum. E assim, eu acho que é muito limitante para a nossa sociedade a gente resumir um candidato através de rede social. A gente tem que resumir o candidato a plano político. Você falou, só fazer o exame toxicológico. Eu penso ao contrário, Diego. Acho que quem acusa tem que provar. Se o Marçal acusou o Boulos de usar droga, então o Marçal que prove. Não o Boulos que tem que provar. Entendeu? Funciona dessa forma, Diego. Se eu falo que você fez determinada coisa... Tá, mas aí você está pegando todas as minhas falas... Não, Fábio, mas você está pegando todas as minhas falas e está refutando. Não é refutando. É assim, Diego. Eu tô falando que seria mais simples se ele fizesse isso, mas não que ele é obrigado. Não, ele não é obrigado. Por quê? Isso daí eu já sei, Fábio. Quem tem o ônus da dúvida não, mas aí a gente sabe. Provar, não, mas é só um comentário. Sim. Eu falei, seria mais fácil se ele fizesse, já resolvia tudo. Sim. Mas ele não é obrigado a fazer. Então é isso mesmo, não, tá Diego, certo. Eu não quero refutar você. É porque eu já estava no tópico que eu falar sobre a questão do toxicológico, que eu li sobre isso também. Porque eu vi muitos comentários nas redes sociais falando, mas era mais fácil o cara fazer o toxicológico? Eu falei, não. É porque o Nunes fez, né? Por isso que eu tô falando, seria mais fácil. Sim. É um comentário em cima do que aconteceu. Se você pegar o Nunes que fez para já matar o assunto, ele já tá livre. Sim. E o Boulos não fez, aí fica a dúvida. Só que não é que eu estou falando que ele teria que fazer. Não, isso daí não é judicialmente correto. Senão fica parecendo que eu não entendo o assunto. É porque toda vez que você for acusar alguém de alguma coisa, o cara vai ter que provar o contrário. Não, quem acusa que tem que provar. A gente entende todos os trâmites. Juridicamente falando,
Funciona dessa forma. O juiz, quando você leva algum processo para a justiça, você vai acusar alguém, o juiz fala, cadê as provas? A gente entende todos esses assuntos, Fábio, a gente entende sim. O réu fica quieto, ele não fala nada. Ele não tem que falar nada. Que assim, eu vou voltar só a falar uma coisa rapidinho. Eu só acho assim que a gente tem que começar a falar mais ou menos do que você está comentando. As redes sociais não estavam pensadas para ser usadas dessa maneira e por isso que eles estão assustados. Sim. Eu não acho que deveria ser proibido, eu acho que deveria ser pensado para a próxima, para se fazer diferente, já que eles não querem que use rede social. Então, mas hoje pode, né? Não desse jeito, mas pode. Então é estranho quando você fala, você não pode desse jeito. Porque não é uma vantagem ou desvantagem o cara ter milhões, é a vida dele, é uma oportunidade. Sim, lógico, totalmente. É igual o empresário que tem mais dinheiro e o cara que não tem. Concordo. Mas assim... A forma que ele ganhou dinheiro também depende. Teve pessoas que acreditou nele e deu dinheiro pra ele, beleza. Mas a gente sempre vai ter aqueles mais populares, aqueles mais impopulares. Daqui a pouco a gente vai entrar na questão das bizarrices dele, Diego. Mas enfim, você falou também que eu ia comentar também sobre um assunto sobre a sonoridade das coisas que ele fala. A sonoridade entra bem no nosso ouvido. Tudo que ele fala ali aquelas frases marcantes que gera corte. Sim. Tipo assim, para muitas pessoas é gostoso de ouvir, sabe? Porque ele mistura um pouquinho de religião com política, política com religião, política com aquilo que ele acredita, visão de empreendedorismo, tudo mais. E a sonoridade da coisa é boa. Em 2022, eu não era petista, Diego. Não teve uma época que eu fui, mas eu ia votar no Ciro. Tanto que eu votei no primeiro turno no Ciro Gomes. Por quê? O Ciro Gomes era o que mais falava a minha língua na questão disso. Ele fazia as pessoas abrir o olho. Eu falei, toma cuidado com o que você escuta nas redes sociais, cara. Toma cuidado com o que você escuta do seu político que você pretende votar. Porque é muito bonito você escutar uma proposta de um cara, mas o cara não dá a fonte daquilo, de como ele vai fazer. Aí ele explicou, ele estava fazendo uma dinâmica sobre a dívida pública nossa. Ele jogou aquele gráfico famoso da pizza, né? Falando sobre a dívida pública, os juros da dívida pública e o que é gasto em cada setor. Ele falou, é muito bonito o cara falar que vai investir em saúde, educação, tal, mas ele não dá números, ele não fala números. Então é audível para os nossos ouvidos as coisas que o cara fala, porém, ele não vai falar como ele vai fazer. Só que na campanha política vale tudo. Você vai chegar, fala o que você vai fazer, mas não fala como você vai fazer. Isso é o que falta. Eu digo até no âmbito municipal. Quando você ouve bastante político daqui do município falando que vai fazer determinada coisa, ótimo. Mas como vai fazer? Não explica da onde vai tirar o dinheiro. Não explica. Simplesmente fala que vai fazer, o povo vai lá, acredita e acaba votando no cara. E a questão, Diego, que você falou que é importantíssimo. Você falou, mas bloqueou rede social e os outros têm. Concorda ou não concorda? Sabe o que acontece, Diego? Acho que eu até comentei com você ontem um termo chamado autofágico. Como que funciona o autofágico na internet? Quando a gente consegue monetizar um canal no YouTube, no TikTok, a gente começa a monetizar isso, certo? A gente começa a ganhar dinheiro através do nosso conteúdo produzido, correto? O Pablo Marçal, ele angariou milhares de seguidores. Então, tudo que ele for fazer na internet vai gerar renda para ele, Diego. Milhões, exato. Aí o que acontece? O TSE, ele vai lá contra uma fake news. O TSE vai lá, multa ele em 30 mil reais. Sabe o que ele faz, Diego? Ele pega o dinheiro da monetização da fake news dele, que gerou milhões de reais para ele. A multa é 30 mil reais. É dinheiro de pinga em relação ao que ele monetizou. Então, para ele, tanto faz, cara, porque ele vai pagar a multa e vai continuar falando fake news, porque só tá dando 30 mil. Aí chega, falou outra fake news, mais 30 mil reais, mas o vídeo dele monetizou mais 1 milhão de reais. Ele pega esses 30 mil desse 1 milhão de reais e paga a multa e continua, segue o jogo. Você acha que isso é uma concorrência leal? Não é leal. Então, por isso que foi retirado das redes sociais dele, porque era uma fonte de renda dele para ele pagar os processos e pagar tudo que ele fazia de errado na internet. Pagar pessoas para fazer propaganda para ele, que é proibido pela lei eleitoral. Então, isso acabou fazendo o quê? O TSE olhou e falou, peraí, está acontecendo isso. O método autofágico de ganhar dinheiro da internet. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar a principal fonte de renda do cara, eleitoralmente falando. Se ele quiser bancar a eleição dele, ele que arranque dinheiro do bolso dele. Ele não vai tirar mais da internet. Cortaram a rede social dele. Foi isso que aconteceu. E, assim, uma coisa que me deixa muito chateado, Diego, triste, não falando só do Marçal, mas falando de todos os outros candidatos, cadê o debate de projetos da cidade? É isso que eu ia falar. Não tem nada. Não tem nada. Você só ouve os caras atacando um ao outro.
O Datena é o mais comedido ali, mas coitado, tá sozinho. Mas aí você escuta a Tabata atacando o Marçal, que acho que a Tabata tá mais batendo no Marçal, né? Datena que mais gagueja do que... Então, tem até meme dele na internet, ele toda hora fizeram um monte de corte dele fazendo isso. E a outra que tá junto com a Tabata, a outra mulher que tá lá, então, são as duas que estão conversando sobre o projeto. O Boulos tá só se defendendo do Marçal e o Datena tá falando as coisas que ele já falava no Cidade Alerta. Né? E o Marçal só atacando. E o Nunes tá o quê? O Nunes, cara, o Nunes tá mais preocupado em ganhar apoio do Bolsonaro do que qualquer outra coisa, você entendeu? Então é complicado, cara. É assim, o que a população precisa ouvir de verdade é o quê? Projeto. O que vai fazer e da onde vai tirar para fazer. E não está acontecendo isso nos debates do município de São Paulo. Isso é preocupante, Diego. É preocupante para a política, que acaba virando um joguinho de rede social. É chato, Diego, é chato pra quem assiste, cara, de verdade. Por isso que eu faço crítica pro Marçal, porque o Marçal que tá despontando aí, e infelizmente, essa porra desses algoritmos favorece quem fala sobre o cara, falando bem, falando mal, mas é o que vai viralizar na internet, Diego. Ó, ele teve uma entrevista quarta-feira agora, dia 28, Diego. O Flow entrevistou ele. O Flow tá chamando todo mundo que é candidato a prefeito de São Paulo, para fazer entrevista. Ele revelou lá na entrevista dele que ele tentou curar 2 cadeirantes, ressuscitar 2 mortos. Antes de se tornar coach, o Marçal ele foi líder religioso da Igreja Videira, lá em Goiânia. Durante um culto evangélico, ele tentou realizar um milagre para fazer uma cadeirante andar. Acho que tem uma foto aí, Ricardo, da mulher tentando levantar. E tem um vídeo na rede social que viralizou, ele pegando a mulher pelo braço, pedindo para ela ter fé que ela vai levantar. E ela não conseguiu levantar, ela conseguiu ficar de pé ali, mas caindo. Falando que as pessoas que estavam jogando energia negativa, energia de curiosidade, então não estava dando certo por causa disso. Então ele tentou um subterfúgio para realmente mostrar que aquilo não ia acontecer, né? Ele tentou fazer um milagre ali no caso. Durante o culto evangélico, ele tentou realizar um milagre para fazer uma cadeirante andar, mas a tentativa foi frustrada. No mesmo sermão, ele afirmou ter projetado ver defuntos levantando dos túmulos. Marçal também afirmou conhecer São Paulo de cima, pois costumava sobrevoar a cidade a bordo de helicópteros. E em uma das suas palestras ele descreve como tranquilizou um piloto e ajudou a pousar após uma falha no motor. Isso aí também ele contou no podcast, foi muito engraçado essa história. Quando você tiver a experiência de uma turbina de helicóptero falhar, você vai ver. Eu já passei por isso e fiquei mais calmo que o piloto. Eu detectei a pane antes que ele, conta o Marçal no vídeo. Aí tem outras presepadas, Diego, dele. Tem a presepada, assim, que é de ele tentar ressuscitar morte, cadeirante. Corrida mortal, que morreu uma das pessoas que estava seguindo o que ele falava. Ele propôs uma corrida, a pessoa teve um ataque durante a corrida e acabou morrendo. E depois ele tirou o dele da reta. Tudo bem, ele não tem culpa nisso, né, Diego? Quem tem culpa é quem seguiu o cara. Ele teve uma campanha na internet que o pessoal apelidou Me dá um dinheiro aí. Porque ele desafiou qualquer pessoa que estava assistindo as lives dele procurar algum processo judicial no nome dele. O que aconteceu? 21 pessoas entraram na justiça contra ele, Diego, porque acharam coisas dele na justiça. Acharam processos judiciais contra ele. Aí depois ele tentou relativizar, falou que tacaram tudo no nome dele, que, enfim. Teve um problema também que ele subiu com pessoas, acho que tem a figura aí também, Ricardo, que ele subiu num monte. Em 2022 ele levou 32 pessoas lá no Pico do Marins, lá na Serra da Mantiqueira, que é uma escalada bem difícil de ser feita, Diego, e ele pagou, e as pessoas pagaram pela expedição motivacional. E aí o que aconteceu? Estava com um tempo ruim lá, os bombeiros teve que ir lá resgatar um a um, Diego, para sair de lá daquele pico lá. Teve a confusão das urnas também, uma polêmica da confusão das urnas. Ele tentou ser presidente em 2022, mas foi barrado pelo PROS. Foi eleito deputado federal, mas teve o registro cassado pela Justiça Eleitoral. Pelo uso de dinheiro da campanha, rendeu um inquérito na Polícia Federal por falsidade ideológica, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. Da corrida mortal já comentei, e me dá o dinheiro aí. Aí tem uma figura aqui, Diego, ele tentando levantar a cadeirante, e a cadeirante piamente acreditando que ela ia conseguir levantar e andar, Diego. E também teve o registro aí que a gente já comentou sobre o boletim de ocorrência que ele fez após um tumulto lá na Zona Leste de São Paulo, que ele foi fazer o corpo a corpo lá, ele suspeitou de pessoas. O que acontece, Diego, nessa parte? Eu vou falar mais uma vez. Ele não tem as redes sociais para comentar as coisas dele, para fazer a campanha dele. Ele precisa usar desse subterfúgio de sempre estar aparecendo nas mídias sociais
para poder o nome dele ser sempre lembrado. Isso aí também é método, tá, Diego? O que você tem a comentar sobre esses assuntos, Diego? Assim, eu sei que é pelo lado pessoal dele, mas... Não, mas assim, desse daí eu não quero comentar nada não, Fabião. É só de boa, né? Não, isso aí já tá muito comentado na internet. Isso daí não... Isso já tá meio que batido já, né? Daí não tem nada então, pra comentar. Então, acho que as não. pessoas conhecem um pouquinho o Marçal. Agora fica na opção de votar no cara ou não, né? Eu não sou de São Paulo, a gente é de Limeira. Se ele fosse candidato aqui em Limeira, não sei se eu votaria dele. Eu acredito que não, porque ele tem muita polêmica, Diego. É muita polêmica e a gente está cansado disso, sabe? Como cidadão, sabe? A gente precisa de pessoas, Diego. E, inclusive vai ser tema do nosso próximo vídeo. A gente está precisando de pessoas que pensem na cidade, pensem na população. Chega um pouquinho dessas coisas polêmicas de internet que sei lá, cara, não tá legal, não. Você quer fazer alguma ponderação final, cara? Não. Tá tudo tranquilo, Ricardo? Tranquilo. Tranquilo, Diegão? Eu já consegui falar o que eu tinha que falar no começo do ponto de vista que interessa pra gente comentar sobre o Marçal. Essas coisas aí pra mim é coisa pessoal dele, né? Pra mim não... Tá certo. Não vai fazer diferença. Bom, enfim. Pessoal, você tem a sua rede social, não tem, Diego? Tenho o canal Geo Curiosidades, se o cara quiser colocar aqui. É igual eu tava comentando no outro vídeo, quem não viu ainda, vê lá, que a gente vai estar comentando as coisas legais também. Tô aí contratando a equipe aí para poder ter vídeo novo, então espera um pouquinho que em breve eu vou ter um vídeo novo aí. Estamos colocando a casa em ordem, mas aí depois vai ficar mais fácil também fazer vídeo. Eu vi seu último vídeo sobre a comida típica lá, arepa, né, Diego? Arepa. Né? Comida típica da Venezuela. Então, deu vontade, hein? É gostoso. É bom que cada lugar que a gente conhece tem uma coisa curiosa, interessante, que a gente um dia quer conhecer, com certeza. Que legal, cara, bacana mesmo. Você Muito conhecia a arepa, Ricardo? Conheci. Muito bom, cara. Da hora, cara. E tem minhas redes sociais também, que eu não posto vídeo frequentemente lá, mas o pessoal tá seguindo minha outra rede, Diego. Eu tenho um outro canal no YouTube, mas é canal pessoal. O pessoal, em vez de seguir o professor Fábio JC, tá me seguindo. É melhor. Fábio JC, eu não posto nada lá. Não, mas investe no céu, porque o pessoal tá gostando do que você não posta nada. O pessoal tá gostando que eu não fale nada, tá certo. Valeu mesmo, obrigado, viu? Eu subi 5 seguidores lá, cara, do nada. Caramba, é outro canal, pô. Não, brincadeira, porque às vezes é mais acessível. Não, é que eu acho que eu tenho um vídeo lá, Diego, que é da história da Chiquinha, pós-Chaves, que é um longa-metragem da Chiquinha. Aí eu postei lá, então acho que às vezes o pessoal que pesquisa na internet acaba caindo, sugerindo meu canal. É que assim, às vezes o algoritmo indica coisas, igual você tá falando aí, e aí fica mais fácil de achar, e como tá seu nome, vai pra lá, entendeu? Mas se você quiser começar a usar essa rede pra fazer as coisas, pronta. Não, mas, e o pior é que eu não tomei direito autoral, porque eu joguei só por jogar, pra deixar registrado na internet, não foi nem questão de querer monetizar nem nada, Diego. É um uso pessoal meu, sabe? Então eu não ligo se tomar uma monetização. Mas é legal que no embalo da gente vai fazendo testes, a gente descobre que um caminho é melhor que o outro, entendeu? Ó, Chiquinhazinha Puros, em 1994. Eu tô com mais de 1.900 visualizações nesse vídeo. Que legal. E eu não divulguei pra ninguém. Que legal. Mas a gente brinca, mas às vezes tem coisa que não dá pra entender o que o público gosta, cara. É assim mesmo. Eu coloquei 1 hora de gatos brincando num brinquedinho lá, tem 235 visualizações e eu não postei e eu não divulguei pra ninguém. Enfim. Mas obrigado, pessoal, por ter seguido na outra rede também. Valeu mesmo. Pessoal, esse aqui foi o assunto sobre o Pablo Marçal. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, que assim, na medida do possível, se for um comentário agradável, a gente comenta, né? Se for comentário de hate, a gente ignora ou até exclui. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos e até a próxima. Obrigado.